Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje eu vou conversar com a psicóloga Silvia Barros. Empresários de Sucesso podcast. Doutora Silvia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar aqui no Empresários de Sucesso podcast. É um grande prazer estar aqui com você, Gabriela. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Bom, então, para iniciarmos aqui o nosso bate-papo, conte para os nossos ouvintes um pouco mais sobre você. Como e por qual motivo você resolveu, então, seguir aí na área de psicologia? Pois é, eu já sou psicóloga há um bom tempo, 30 anos. Eu já atuo em psicologia escolar, clínica, enfim. E eu digo que sempre a psicologia me escolheu, não fui eu que a escolhi. Eu já tenho essa noção desde os 11 anos de idade, que eu seria psicóloga. Sou filha de um pai advogado, que sempre quis que eu seguisse a carreira dele, mas eu sempre me identifiquei com a ideia de ajudar pessoas, já fazia isso muito nova, sempre fui muito madura e graças a Deus escolhi a coisa certa, era isso mesmo, esse era o meu caminho, nunca me desviei desse caminho, há 30 anos estou nele, agora não mais com escolas, agora com o consultório, as constelações familiares e outros processos de cursos online, enfim, sou muito realizada, eu falo que eu acordo feliz todos os dias porque o trabalho é uma coisa tão importante e você poder ter o privilégio de trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você sente que é boa, que faz bem, é realmente um presente muito grande. Então eu estou nessa estrada há 30 anos já. Muito bem, isso com certeza reflete positivamente aí no seu trabalho com seus pacientes, né? Agora, ainda hoje existe um certo preconceito ou alguma barreira das pessoas em procurar aí algum profissional da área de psicologia, porque antigamente tinha muito isso, né? Diziam-se que os loucos aí procuravam psicólogo. Como que é hoje? Eu posso dizer que já mudou bastante essa ideia, e especialmente pós-pandemia, mudou mais ainda. A pandemia veio para mostrar para as pessoas que saúde mental é tudo. Sem saúde mental você não tem equilíbrio, você não consegue lidar com situações como todos nós tivemos que passar, que é a perda de pessoas queridas, a iminência da perda, a ideia, né, de também morrer, ter que ficar em casa, fazer home office, perder emprego, como muitas pessoas perderam. Enfim, a pandemia trouxe N desafios que quem não tinha uma estrutura emocional razoável entrou em síndrome do pânico, entrou em depressão, cometeu suicídio, todas essas questões, esses transtornos, aumentaram demais na pandemia e acredito que pós-pandemia houve uma conscientização maior da importância que é cuidar do seu equilíbrio. Se você não tem equilíbrio, autoconhecimento, você não manda em você, você não tem domínio das suas emoções, você não tem domínio das suas reações, você não consegue lidar com situações de crise, de conflito, situações novas, como foi o que nós vivemos aí, estamos ainda vivendo um pouco, mas já passou o pior. Eu tive muita procura na pandemia, eu imaginei que eu trabalharia menos e aconteceu o contrário. Eu trabalhei 10 vezes mais, fiquei até um pouco no meu limite de querer ajudar as pessoas. Mas muitos projetos meus nasceram na pandemia por conta dessa demanda de pessoas que acordaram, despertaram, vou dizer, né? Despertaram para a necessidade de se trabalhar, de se tratar, de se conhecer e de investir em autoconhecimento, que também era algo que as pessoas achavam que era um dinheiro jogado fora. E hoje as pessoas entendem que não é um dinheiro jogado fora, é um investimento para a vida. Então eu penso que mudou bastante esse conceito. Muito bem, que bom. E você também atua bastante com relacionamentos, né? Muitas pessoas acabam entrando em relacionamentos abusivos, sempre caem nesse tipo de relacionamento. Eu gostaria que você explicasse o que é exatamente um relacionamento abusivo, pois muitas pessoas podem achar que se limita apenas à violência física, né? Você pode falar um pouquinho mais para nós sobre esse assunto? O relacionamento abusivo é aquele relacionamento que te despersonaliza, que não deixa você ser você mesma. Então pode acontecer no trabalho, pode acontecer na relação amorosa, pode acontecer entre mãe, pai e filhos.
pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento humano. Toda vez que alguém tenta invadir o seu espaço e você permite, porque você não consegue colocar limites e bordas nessa relação, você se sente inferiorizado ou inferiorizada nessa relação, você acaba permitindo que essa pessoa invada com palpites, com críticas, desde o tipo de roupa. Vamos pensar numa relação amorosa, entre aspas, né? Tóxica, abusiva. Então, por exemplo, eu não quero mais que você saia com essa roupa, não quero mais que você use essa saia. Muitas vezes esse abuso, ele vem até com uma carinha de ciúmes, uma carinha de eu faço isso porque eu gosto de você. E as mulheres ou homens confundem isso. Por que confundem? Porque tem uma carência muito profunda. Então, vem alguém, faz né, a gente diz muito isso no caso do narcisismo, né? Tem alguém conquista a pessoa, faz o que a gente chama de love bomb, né? Ou seja, traz tudo na mão dela, seduz, dá o mundo para a pessoa e depois vai tirando aos poucos, através de pequenos comentários, pequenas críticas, observações amorosas, que diz assim, olha, eu não gosto dessa sua amiga, ela não te leva para um bom caminho, ela não é uma boa influência, eu gostaria que você não saísse mais com ela. Isso é um abuso. Eu não gostaria que você colocasse essa roupa porque eu tenho ciúmes, é porque eu gosto de você que eu falo isso. Isso também é um abuso. Olha, você fala muito, você devia falar menos, isso é um abuso. O chefe, o patrão que pede para a pessoa ficar várias e várias horas a mais no trabalho e não remunera por isso, não pergunta se está tudo bem para a pessoa fazer isso. Isso é um abuso de autoridade. Então, amigos que só são amigos quando precisam, quando pedem carona, quando precisam de dinheiro, também são abusivos. Então, a gente está cercada dessas pessoas e o que faz uma pessoa cair numa relação de abuso ou não cair é a diferença, porque os abusivos estão aí, estão todos soltos aí. O que faz você se tornar uma vítima de abuso ou não tem a ver com a sua estrutura emocional, familiar, né? O quanto você consegue colocar e perceber esses abusivos chegando e estabelecer os seus limites. Então, agora, entrando na questão do abuso, a gente vai para o narcisismo, que é, digamos, o extremo desse abuso, tanto com mães narcisistas, pais ou mães, né? Mas normalmente a gente vê muitas mães narcisistas, ocultas ou perversas, e homens ou mulheres narcisistas, ocultos ou perversos, né? Não sei, vale a pena falar disso? Podemos? Claro, pode falar. Isso é um assunto muito importante, né? Eu ia até perguntar também quais são as raízes desses relacionamentos, porque as pessoas sempre caem, né, nesse tipo de relacionamento abusivo. A senhora até comentou, até comentou que são os fundamentos, né, a base que essa pessoa tem. Pode até se aprofundar um pouco mais desse assunto. É muito importante que a gente compartilhe sobre isso. Tá ótimo. O que faz uma pessoa ser narcisista, a ciência ainda não sabe. O que se diz é que a pessoa já nasce assim. Então é um transtorno de personalidade, não é uma doença. Quando a gente pensa em doença, digamos, é mais fácil, no sentido de que a doença tem um remédio. Você vai a um psiquiatra, né? Você é um borderline, você tem uma bipolaridade, então você vai a um psiquiatra, toma uma medicação, isso te equilibra e aí você vai na terapia e vai fazer uma terapia para trabalhar as questões emocionais envolvidas nisso. No caso do narcisismo, ele é um transtorno. O que é um transtorno? Uma psicopatia é um transtorno. Então, um transtorno é um jeito da pessoa ver a vida, como se fosse o óculos que ela usa para enxergar a vida. O transtorno, ele não é considerado uma doença, o transtorno narcisista. Ele é considerado como se fosse um desvio de caráter, como se fosse uma questão de caráter, uma questão da formação da pessoa. Portanto, não há remédio. Não tem como. O narcisista, ele nunca vai a um psiquiatra, por exemplo, e vai dizer, eu sou narcisista. O que eu faço com isso? Não existe essa possibilidade, porque o narcisista se acha esculpido à imagem e semelhança do Senhor, entendeu? Então ele acha que ele é perfeito, completamente perfeito, e que é uma sorte para as pessoas conviverem com ele, sejam os empregados, os funcionários, sejam os filhos, o marido, quem quer que seja, tem uma grande sorte em tê-lo por perto, porque ele é perfeito e nada tira essa ideia dele. Então, seja uma mãe narcisista oculta
que até eu falo bastante sobre esse assunto, porque existem muitas filhas de mãe narcisista oculta que não têm noção que a mãe é narcisista. Porque a mãe narcisista oculta, ela é boazinha para os outros. É aquela mãe, por exemplo, que faz tudo para a vizinhança. Todo mundo acha ela incrível, porque ela vai no hospital com fulano, fica lá, ajuda. Ela vai com outro fulano na farmácia que está precisando. Ela vai na igreja e fica lá junto com o padre, se bobear, faz a faxina ali. Mas dentro de casa ela é terrível. Ela abusa dos filhos, ela humilha os filhos. Os filhos crescem com uma sensação de não merecer, nem estar vivos. E esperando esse amor, essa validação de mãe a vida toda, e que nunca vai vir. E é muito difícil, porque os próprios amigos dos filhos gostam dessa mãe, porque ela gosta da imagem que ela passa. Ela tem que passar sempre uma imagem de ser boa. E aí, quando o filho briga com a mãe, ou discute, ou fica irritado, os próprios amigos dos filhos, os parentes e tudo mais, defendem a mãe para o filho. Então, ele se sente culpado de pensar isso da mãe. Porque a mãe narcisista é altamente chantagista. Ela fica falando, eu te dei a vida, eu fiz tudo por você, eu me sacrifiquei, eu isso, eu aquilo. Então o filho ainda fica com culpa de sentir raiva da mãe. Então é muito maluco o processo. E aí quando esse filho, vai crescendo, esse é o padrão que ele acostumou. Então ele tem uma mãe abusiva, narcisista, e um pai normalmente pacato, esperando que espera a ordem da mãe. É aquele pai que fica lá, que faz o trabalho dele, volta do trabalho, senta em frente à TV, ele liga lá a TV e fica meio que de olho esperando a ordem, porque ele é totalmente comandado por essa esposa narcisista. Ou seja, todos são comandados por ela, mas ela por fora passa uma outra imagem. Esta criança que cresceu nesse lar, onde ela fica confusa com os próprios sentimentos, Como é que eu posso ter raiva da minha mãe se ela me deu a vida, me deu tudo? Como é que eu posso falar que ela é ruim se ela é tão boa, foi para o hospital com a fulana? Todo mundo gosta dela, menos eu, então o errado deve ser eu. E aí essa pessoa cresce com essa distorção sobre si mesma, sobre os seus sentimentos. E quando ela, então, vai se relacionar, ela acaba sendo uma boa presa de um narcisista perverso, por exemplo, que é diferente da mãe, que é narcisista oculta. O narcisista perverso, ele é um cara que tem um pezinho na psicopatia. E ele é perverso mesmo, ele é do tipo que pode chegar a bater, ele xinga muito, a agressão verbal dele é altamente destrutiva. Talvez apanhar fosse menos ruim até, porque eles são muito inteligentes. Você imagina uma pessoa que não tem empatia. Isso é uma das principais características do narcisista, é a ausência de empatia. Então é uma pessoa que não tem sentimentos, ela não se coloca no lugar do outro, ela não pensa, estou ferindo a pessoa quando eu falo isso. E o que acontece? Então ele não tem pena, não tem dó, não tem empatia, não tem sentimentos, não tem nada, ele tem estratégia na cabeça. Então ele fica o tempo todo pensando, manipulando como é que ele vai dominar a vítima. Então imagina uma pessoa que 24 horas pensa em como vai dominar uma pessoa. A gente chama isso de suprimentos, mas é como se ele fosse um vampiro. Então ele deixa a vítima sem sangue nenhum no corpo. É exatamente isso que acontece. Ele primeiro conquista a vítima, faz tudo por ela. A vítima que é carente, de mãe e pai, porque embora a mãe seja narcisista, o pai é omisso. Então é uma criança que cresceu e se tornou uma pessoa insegura, com baixa estima. Normalmente são pessoas muito empáticas, com muita habilidade de sentir o que o outro sente. E são pessoas que não sentem merecimento. Não sentem que tem merecimento de algo bom, de dinheiro, de conquistas, de amor, etc. Então essa pessoa é a vítima desse narcisista. E ele sabe, no meio de 100 pessoas, ele sabe quem é a vítima. Porque eles são farejadores, assim, eles são muito bons nisso. Porque, claro, não tem emoção para atrapalhar, então eles ficam só na razão, E eles veem alguém que tem uma questão de carência muito profunda, uma empatia, uma simpatia, uma docilidade, E essa pessoa, ele acaba se aproximando e dá para ela o mundo, no
começo, que é o que a gente chama de love bombing, né? E essa pessoa fala, não acredito que eu tô recebendo tudo isso, eu tô recebendo muito mais do que eu recebi dos meus pais, porque ele fala que me ama, ele prova que me ama, ele me leva a lugares lindos, ele fala que eu sou linda, que eu sou perfeita, que eu sou incrível, que adora conversar comigo, já me manda bom dia, boa tarde, boa noite, tá sempre me levando e me buscando dos lugares, ele fica intenso, muito intenso. E depois que a pessoa está completamente apaixonada, completamente iludida, completamente entregue, já entregou praticamente a alma para a pessoa, ele começa a tirar. Aí ele começa a trazer um padrão de escassez. Ele começa a tirar, então ele começa a sumir, ele começa a não responder, ele começa a deixar a pessoa em angústia. E nisso a pessoa vai se sentindo uma porcaria, porque ela começa a se culpar da mesma forma como ela se culpava com a mãe narcisista. Ela também começa a achar assim, vai ver que ele sumiu porque ele pediu para eu não usar aquela roupa e eu usei. Ele sumiu porque ele falou para eu chamar ele às 5 horas e eu chamei 5h20. Puxa, não custava nada eu ter chamado às 5. Por que eu não chamei às 5? A culpa é minha. E aí a pessoa vai murchando, ela vai se despersonalizando. Ela começa a ficar desesperada. O que eu tenho que fazer para chamar ele de volta? Porque eu quero sentir de novo aquelas sensações que eu sentia no começo, que é algo que eu nunca senti na vida. É comparável a uma dependência química. É comparável mesmo. Tipo, o organismo, ele começa a pedir aquilo como uma pessoa que, sei lá, é dependente de cocaína. Ela começa a ter uma abstinência, ela começa a precisar e ela acredita que ela vai voltar a sentir aquela sensação incrível do início. E nisso de tentar sentir de novo aquela sensação incrível do início, às vezes elas permanecem nessas relações durante anos com esse homem, ou mulher, não importa, né? Mas abusivo, que vai tirando e vai humilhando e fala pra pessoa, você não é nada, você é uma porcaria, você não vale nada, quem vai querer você? Só eu mesmo pra aguentar você. Nem a sua mãe gostava de você. Então eles pegam pontos muito frágeis da pessoa, né, que a pessoa está ali com a ferida ainda, e eles enfiam o dedo e ficam ali mexendo para que a pessoa vai se desmontando. A hora que a pessoa está desmontadíssima, já não sabe mais quem ela é, não tem noção da identidade dela, não sabe se ela gosta de arroz ou feijão, não sabe se ela gosta de vermelho ou verde, ela não sabe mais nada, nem que estilo ela tem, ela não sabe nada. Eles vão embora, eles fazem o que a gente chama de descarte. E nessa hora do descarte, a vítima fica no chão, no fundo do poço. Ela cava o fundo do poço. Ela fica sentindo que ela precisa morrer, que ela não tem mais nada para fazer aqui. Então, muitas pessoas deprimem profundamente. Tratar das vítimas do narcisismo é comparável a tratar de sobrevivente de guerra. Por isso, não é qualquer terapeuta, qualquer pessoa, especialmente não psicólogos, que devem falar do tema, tratar do tema, porque como vocês estão vendo, ele é muito delicado. É como você pegar uma pessoa em carne viva e ter que reestruturar tudo dessa pessoa. Imagina uma pessoa que acabou de nascer, né, ou que acabou de sair de uma guerra, que foi atingida por bomba. E, além disso, teve um esquecimento. É quase isso. Então você tem que mostrar para essa pessoa o que ela tem de bom, construir com essa pessoa ao longo de muito tempo todo um processo de reconstrução da personalidade dessa pessoa e depois trabalhar o merecimento dessa pessoa, depois trabalhar essa culpa, que é um processo longo também, tirar a culpa de alguém que sente culpa desde que nasceu. Enfim, é bastante importante esse tema. Eu tenho um grupo no Telegram que a gente trabalha isso, trabalhamos exatamente com vítimas de narcisismo. Esse grupo ele é gratuito, é só a pessoa pedir para entrar, me pedir o link, o convite do grupo. Ele é gratuito e lá fazemos trocas. Pessoas fazem depoimentos, colocam suas questões, outras pessoas também fazem essa acolhida dessa pessoa, falam, já passei por isso, etc. Esse grupo do Telegram, ele vai se transformar depois, para quem quiser, num grupo no Zoom, onde eu vou poder atender mais pessoas, olhando toda semana para a pessoa. Mas nesse momento seria interessante, quem tiver interesse, em pedir o convite. Aí entra no grupo do Telegram. Eu vou fazer um workshop gratuito também para quem estiver no grupo do Telegram sobre narcisismo materno, paterno e à tarde, no período da tarde, sobre relações amorosas, entre aspas, narcisistas, perversas, né? É isso.
Muito esclarecedor mesmo tudo que a senhora passou, e para quem está nos escutando, que acabou identificando aí algumas coisas que possa estar vivendo, tanto com a mãe, como em algum relacionamento, quais dicas assim primárias a senhora pode compartilhar de cara para poder ajudar essas pessoas? Além, claro, né, de já entrar aí no grupo do Telegram, que com certeza isso vai ajudar bastante. Não sei se dicas, mas o que eu posso orientar é assim, toda pessoa que está vivendo uma relação tóxica, toda pessoa que consegue olhar, por exemplo, um vídeo no YouTube sobre narcisismo, percebe que é filho de uma narcisista ou de um narcisista, pode ter certeza que tem muitos prejuízos internos aí que precisam ser tratados e olhados para que a vida seja melhor. É possível viver melhor se tratar a questão. Se não tratar a questão, empurrar com a barriga, o preço é alto. E quem vive um relacionamento amoroso, entre aspas, com um narcisista, com um abusivo, não pode também arrastar isso a vida inteira, por medo de ficar sozinho, por medo de não ter nada melhor. Então, o ideal é buscar uma terapia, buscar um grupo como esse do Telegram, esse que eu vou abrir no Zoom a partir de novembro, enfim, participar de um grupo, participar de uma comunidade com pessoas que vivem a mesma coisa, para que essas pessoas também sejam um incentivo de a pessoa perceber que realmente o que ela vive é abusivo e não é saudável. Buscar ajuda sempre, porque sozinho é quase impossível sair. E sempre uma ajuda de um psicólogo, e um psicólogo que seja especialista nessa área do narcisismo. Agora, ajudar o outro lado. Como ajudar o narcisista? Para quem está nos ouvindo e identificou, nossa, tal pessoa, eu estou identificando que tem essas características, que é um narcisista. Como que a pessoa pode orientar, ajudar, incentivar, procurar ajuda? Então, isso é impossível. Você não consegue convencer um narcisista de que ele precisa de ajuda. Até porque ele não identifica essa necessidade. Ele identifica que quem precisa de ajuda são os outros. Ele é perfeito, não precisa de nada. E tendo em vista que não é uma doença, que não tem tratamento, que não tem cura, pelo menos até então, não tem como ajudar. O que precisa fazer é proteger a vítima. A vítima precisa se proteger. Muitas vítimas precisam se afastar dos seus pais para poder viver. Dos relacionamentos nem se fala, né? Tem que afastar completamente. E não é fácil fazer esse afastamento, porque pensa, como é que você diz para uma pessoa, você tem que ver a sua mãe o menos possível? Essa pessoa precisa entender o porquê disso, essa pessoa precisa se fortalecer, ela precisa, enfim. Entender realmente que é um transtorno e que não tem cura, pelo menos até hoje, e saber como se fortalecer para lidar consigo mesma e com o outro, a fim de não mais entrar em relações repetitivas, porque o que é muito comum é o que a gente não reflete, repete. Então, se você sai de uma relação narcisista porque foi descartada, foi para o fundo do poço, e aí se recuperou um pouquinho, a chance de você encontrar outro narcisista é gigante. É gigante. Outro abusador, outro tóxico, outro narcisista, é gigante. E assim sucessivamente. Tem gente que já se relacionou com 3, 4 narcisistas durante a vida. Já apanhou, já denunciou, já pediu medida protetiva. As mulheres muitas vezes têm que pedir medida protetiva para que esse homem não se aproxime dela. Porque eles não desistem. A hora que eles percebem que a vítima já não está mais no fundo do poço, que ela está um pouquinho melhor, é como se ele falasse, olha, agora tem um sangue ali para eu sugar. Ele volta. Então os narcisistas voltam, eles mantêm as vítimas todas na prateleira e no radar deles, e a hora que eles percebem que a vítima está bem, está com uma pessoa nova, está ok, eles voltam a procurar e voltam mansinho, voltam bonitinho, igual no começo, quando veio o Love Bomb, que foi incrível, eles voltam daquele mesmo jeito, porque eles querem suprimentos. E aí a vítima muitas vezes cai outra vez. Então, para fortalecer, precisa de um tratamento. A vítima, o narcisista, infelizmente, não tem o que fazer. Muito bem. E agora, quais são os seus desafios como psicóloga em ajudar essas pessoas? Meus desafios eu acho que é muito difícil tirar uma pessoa desse poço. É sempre desafiante pegar uma vítima de narcisismo. Sempre, sempre, sempre. Mesmo com 30 anos de carreira, é sempre um desafio que eu gosto muito, por isso trabalho nessa causa, mas é um desafio a médio e longo prazo. E a pessoa precisa estar ali com você, comprando a ideia de que não vai ser rápido que ela vai sair desse cativeiro. O cativeiro, ele é profundo. É como você estar numa gaiola que está com a porta aberta. Por incrível que
pareça, mas você não consegue sair. E você se mantém naquele cativeiro de porta aberta. Então, você explicar para a pessoa que aquilo ali é um inferno e que ela tem como viver algo melhor, especialmente quando ela não tem uma referência familiar, ela não tem uma referência desse algo melhor, é um grande desafio. Porque a gente consegue mudar quando a gente tem referência. Então, isso aqui não tá bom. Por quê? Porque eu conheço o que é bom. Eu conheço isso aqui que tá desconfortável porque eu conheço o que é confortável. Então, normalmente a vítima, ela não tem esse parâmetro. Então, como é que você vai dizer para ela, olha, tem vida boa, existe uma vida interessante além desse cativeiro, fora desse cativeiro. A pessoa lembra da infância, que sofreu com a mãe a vida toda. E ela acha que a mãe não deu nem aqueles momentos bons que o abusivo deu para ela no começo da relação. Então ela fala assim, não, tá bom, eu sei que tá ruim aqui, tá péssimo aqui, mas é ainda melhor do que aquilo que eu vivi. E aí como é que você cria algo novo no imaginário dessa pessoa para que ela entenda que não precisa viver o que ela viveu, mas também aquilo que ela vive é péssimo. Ou seja, é um trabalho a longo prazo, mas o que é bom nessa história é que depois que a vítima se fortalece, ela realmente não volta mais a cometer o mesmo erro, nem com parceiros, nem com chefes, ela já não quer, ela já fica tão ligada que ela não deixa ninguém entrar no espaço vital dela. E isso é muito legal. É um investimento, como a gente falou, em saúde mental. E esse investimento não tem preço, tem valor. E é um valor inestimável, que vale muito a pena. É como aplicar numa bolsa, numa coisa que vai te render muito dinheiro. Investir em terapia, numa boa terapia, investir em processos com um bom profissional, não tem preço, porque quem vai colher isso o resto da vida é a própria pessoa, né? Com toda certeza, sem dúvidas. Doutora, e você atua aí com vários cursos, a senhora comentou aqui também. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre quais são esses cursos, todas aí as suas vertentes de atuação, para que quem nos escuta aqui possa também te procurar ajuda, que além desse assunto ser tão importante, a senhora continua ajudando aí de várias maneiras. Eu tenho vários projetos, além do narcisismo, que é isso que a gente já comentou. Eu tenho um projeto que já começou em maio, que se chama Autobiografia Terapêutica. Esse projeto eu criei antes da pandemia. Ele ficou em stand-by um tempo por conta da demanda de trabalho que eu tive, e eu pude colocar a primeira turma em maio desse ano, com pessoas que toparam entrar num processo de 1 ano e meio comigo toda semana por Zoom. Esse processo do autobiografia, ele se baseia especialmente na psicologia, na teoria sistêmica das constelações familiares e na antroposofia. Ele tem esse tripé. O que significa isso? Nós vamos lá nas raízes da pessoa, lá nos bisavós. Poderíamos começar antes, mas como não temos informações, normalmente é muito difícil você acessar além dos bisavós. Então começamos nos bisavós, entendendo a história deles, depois os avós, os pais. Tudo isso para quê? Para a gente entender o lugar de onde veio, qual é a nossa matriz dessa identidade, né? Então, o que nós trouxemos, tanto de bênçãos como de desafios dos nossos antepassados, porque dentro da visão sistêmica, tudo é transgeracional, ou seja, vem de uma geração para outra, inclusive as doenças. Não é cromossômica, é comossômica. Então, a gente entende que o comportamento gerou uma doença e que os filhos dessa pessoa que tenham o mesmo comportamento vão ter a mesma tendência a fazer a mesma doença. Crenças limitantes, crenças religiosas, questões que realmente de machismo, o feminino desrespeitado também pode ser transgeracional. Muitas pessoas se identificam com coisas que aconteceram no sistema com antepassados que nem conheceram, por uma coisa que se chama campo morfogenético, que é o campo que a constelação trabalha, que é o campo que os animais se comunicam, as abelhas, as aves, é um campo sistêmico. Dentro desse processo da autobiografia, a gente acessa esse campo para que as pessoas compreendam o que elas trouxeram dos seus antepassados. Quais crenças trouxeram, por que não conseguem atrair dinheiro, por que tem uma crença de que ser feliz é muito difícil, por que sempre vive relações abusivas, por exemplo, por que sempre vive relações complicadas com parceiros, enfim.
para entender tudo isso, a autobiografia faz essa grande viagem às raízes, aos nossos antepassados. Depois a gente trabalha o nascimento e a partir daí a visão da antroposofia dos setênios, que acontece com essa criança do 0 aos 7 anos, todos os desafios que ela tem, que é quando ela forma tudo o que é essencial para o resto da vida dela. A gente vai trabalhando tudo isso com o grupo através de meditações, através de constelações, através de conversas, através de depoimentos, através de filmes. São muitas coisas, não é nada monótono, zero, porque eu também não gosto. É muito agitado, é muito incrível. A gente trabalha muito com grafismo. No meu Instagram, vira e mexe, eu publico os desenhos do pessoal, do grupo, sobre sonhos, sobre questões que a gente vivenciou, sobre constelações, sobre meditações. Então tem o grafismo, porque o grafismo também acessa diretamente ao inconsciente. Eu trabalho bastante com grafismo, que é uma técnica também vinda da psicologia transpessoal, que é a minha abordagem, da antroposofia. E esse grupo, então, interage, a gente acaba virando uma grande família, porque vamos ficar 1 ano e meio juntos, e depois vamos trabalhando através dos setênios, adolescência, idade adulta, aí todas as questões relacionadas a relacionamentos, sexualidade, trabalho, escolha da profissão, projeto de vida, questões emocionais como depressão, ansiedade, pânico, inteligência emocional, enfim, são muitos temas que eu vou, como psicóloga, guiando esse grupo, que recebe no começo do processo, na sua casa, um kit com um caderno maravilhoso, todo bordado, escrito autobiografia terapêutica, uma caneca também, recebe um kit para poder acompanhar o processo junto comigo e escrever a sua própria história. Então, no final desse 1 ano e meio, a pessoa vai ter nas suas mãos, além de N curas que foram feitas durante o processo, ela vai ter escrito toda a sua história, desde os seus bisavós até os seus projetos de futuro, que é um caderno que vai ficar para ela e para as próximas gerações. E esse processo, ele não substitui uma terapia, mas eu vou te dizer que muitas vezes ele vai além, porque como eu tenho a troca do grupo, o grupo traz muitas experiências, informações, então ninguém se sente sozinho. É interessante perceber que o que eu vivo, o outro também vive, o outro também vive, o outro também vive, acaba virando realmente um grande grupo terapêutico de muitas trocas ricas. E a segunda turma do Autobiografia já está se formando. Eu gostaria de convidar aqui os ouvintes para entrarem no meu canal, no Instagram ou no YouTube, que chama No Divã com Silvia Barros, ou me chamar pelo telefone e tudo mais, para eu poder mostrar o material para essas pessoas. O novo grupo começa em novembro, na primeira quinta-feira de novembro, se não me engano é dia 4. Ele acontece todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21 horas, pelo Zoom. E no link da bio do meu Instagram, tem lá a inscrição já aberta para ser feita, para as pessoas que se interessarem em estar junto comigo nesse novo grupo que se forma a partir de novembro. E só mais um detalhe, o ano que vem não terá autobiografia. Portanto, quem não se inscrever em novembro, só em 2023, que é quando acabarem esses 2 grupos, o de terça e o de quinta-feira, que é esse novo. E para finalizar aqui então o nosso bate-papo, compartilha com a gente quais são os seus planos futuros, profissionalmente aí falando, e também reforce aqui as suas redes sociais, por favor. Tá ótimo. Bom, meus planos futuros é continuar dando atenção para as vítimas do narcisismo. Esse é um projeto muito importante para mim, que eu me identifiquei, que veio para mim já há alguns anos e que eu abracei a causa. Então, meu projeto futuro é continuar agora, a partir também de um grupo de Zoom com as vítimas de narcisismo. Esse grupo de Zoom vai acontecer às sextas-feiras, das 17 horas às 18h30. Então, eu pretendo continuar com esse grupo no Zoom e no Telegram. Eu pretendo continuar com as constelações familiares, que eu faço online e presenciais aqui no consultório, em Campinas. Eu pretendo continuar com isso, não largo mais as constelações. A gente só tem agenda para o ano que vem, agora para março. Então, vem gente do mundo inteiro para cá para constelar e muita gente também do mundo inteiro fazendo online. A constelação é maravilhosa. Ela traz uma nova visão aí sobre todo o sistema familiar, e aí quem tiver alguma dúvida pode me chamar. E continuo com meus atendimentos individuais no consultório, mas esse eu já não tenho agenda, então por isso estou criando os grupos. Tem um grupo de terapia de sexta-feira das 18h30 às 20 horas, e o Autobiografia, que é a minha menina dos olhos, assim, eu sou apaixonada por ele. Tenho certeza que quem entrar também vai se apaixonar e vai falar: nunca vi nada igual, porque não tem, não é uma cópia, não é chupado dali, chupado daqui, nada
nada disso. É realmente uma inspiração através dos meus anos de trabalho. É uma criação totalmente minha, patenteada, é meu. Então, quem quiser conhecer também, eu convido a todos. Eu tenho alguns canais. O meu Instagram, que é o principal, onde eu mais divulgo as coisas, é Silvia Barros Psicóloga, tudo junto. Eu tenho um outro que se chama Amor Não Dói, _ Silvia Barros, que é para focar na questão do narcisismo. Tem um outro Instagram que se chama Autobiografia Terapêutica, que é para o pessoal que faz autobiografia, mas podem acessar. Eu tenho um canal no YouTube já faz bastante tempo, que se chama No Divã com Silvia Barros. E eu tenho o meu Spotify, Silvia Barros, também, que tem vários vídeos meus ali em podcast. E o que mais eu tenho? E eu tenho também um site, que é Silvia Barros Constelação. Então, acho que é isso, Gabriela. Muito bem, dá para te encontrar em todas as redes sociais. Doutora, eu agradeço muito a sua participação aqui. Muito obrigada por falar e compartilhar de um assunto tão importante e pertinente aí nos dias de hoje. Agradeço todos os esclarecimentos, todas as orientações e fica o convite aí para os nossos amigos para te seguir nas redes sociais, te procurar e procurar ajuda principalmente, né? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer falar com você. Muito obrigada. Muito obrigada. Hoje eu conversei com a psicóloga Silvia Barros. Eu sou Gabriela Oliveira e esse foi mais um Empresários de Sucesso Podcast. Eu te espero no próximo. Até lá! Empresários de Sucesso Podcast.